Sejam muito bem-vindos ao programa Tem Papo na Cozinha. Gente, voltei, tô aqui de novo, agora pela página do Tem Coisas que Só Acontecem em Jaú e também pelo canal do programa lá no YouTube. Você vai poder assistir quando quiser. Que delícia, hein? Que delícia de novo, com receitas gostosas, ensinando vocês convidados maravilhosos, abençoados. E hoje eu tô aqui num lugar muito especial, num cantinho lindo, assim, de uma pessoa muito querida aqui na região, em Jaú, então nem se fala, né? E eu fiz uma enquete lá nas minhas redes sociais e acertaram. Sabe onde eu estou? Na cozinha do Padre Armandinho! A cozinha é dele e eu que chamo ele. Eu não sei. Eu sinceramente não sei aonde você tava com a cabeça quando você resolveu me convidar, e menos ainda quando eu tava. Aonde eu tava com a cabeça quando eu resolvi aceitar esse negócio. Ele não pode falar não, né? É pecado falar não, pois né? É, como você me falou aquele sim lá atrás. Então a gratidão é a mãe de todas as virtudes. Então é meio trocado assim o negócio. Agora Chumbo trocado não dói. Eu entendi, porque ano passado o padre me fez um convite e aí eu não neguei, né? Não tem como negar pro Padre Armandinho e falar não pra ele. Ele vem assim, ó, sabe, com umas perguntas, né? Você pode. E agora eu também fiz um convite pra ele, tá aqui, ó. E ele abriu a cozinha dele, maravilhosa, linda. E ele que escolheu a receita, não fui eu. Ele falou que ele sabe fazer tudo, é? É praticamente, quase. Não, graças a Deus eu aprendi bem a me virar na cozinha. É claro que não sou como meu irmão, minha irmã, minha mãe. Eles são os top na cozinha. Mas eu me viro assim, dá pra queimar a panela pelo menos. Então o senhor vai contar depois como é que veio esse dom. Tá bom. Gente, daqui a pouquinho a gente volta então com o Padre Armandinho contando um pouquinho sobre ele. Até já. Eu tenho um recado muito importante para você que tem veículo com placa final 1 ou 2. Corre lá no despachante Terra Roxa para fazer o licenciamento dele. Você não vai querer correr o risco de ser multado, carro preso, né? Então dá uma passadinha lá, conversa com o Serginho, com o Júnior. Eles vão financiar o seu documento em até 21 vezes no cartão de crédito. E aí? Corre lá, faz o documento no despachante Terra Roxa, mais de 30 anos de experiência e profissionalismo. Vou deixar aqui para você então o WhatsApp, manda um recadinho lá para eles, 014 99778 5273, despachante Terra Roxa. E antes da gente começar essa receita deliciosa, que é o que mesmo, padre? Hoje a gente vai fazer risoto de camarão. Olha que chiqueza esse Padre Armandinho, gente, risoto de camarão. Então, antes do senhor nos ensinar como faz um risoto, eu quero fazer umas perguntas pro senhor. Vamos lá! Que lindo! Padre, como é que surgiu nesse coraçãozinho tão abençoado que o senhor tem ser padre? E esse padre querido, né? Detalhe. E você acha que eu sei responder isso? Eu não faço ideia. Quando? O meu lema de ordenação foi a partir de Jeremias 1,5, uma frase que sempre me chamou muito a atenção, até antes de entrar para o seminário, que é: antes de saíres do ventre, eu te consagrei. E eu acho que essa é a única explicação que eu tenho, porque a minha mãe tá aqui com a gente, viu? Então eu não posso mentir, porque Dona Iria, ela é feroz. Se eu minto, ela corrige na hora, na lata. E às vezes na infância eu até imaginava um pouco entre ser padre, pensava na medicina, alguma coisa assim, pensava. Mas depois de uma certa idade sumiu a questão da medicina e ficou mesmo somente o ser padre. E quando às vezes as pessoas perguntavam: o que você quer ser? Eu falava: padre. E aí todo mundo falava: mas como assim? Mas seu pai é delegado, mas sua irmã faz direito, é todo mundo da área do direito, você vai ser padre? Que coisa mais estranha, que é quase que um absurdo, né? E assim a coisa foi acontecendo e eu falo que eu não precisei nem buscar a Deus, bastou eu deixar-me me encontrar por Ele, porque eu acredito que Ele já havia feito esse chamado, esse convite para mim, para minha vida antes até mesmo do nascimento. É algo que nasceu comigo, exatamente por isso foi esse o lema. E as coisas na minha vida, para que eu pudesse ter sido ordenado padre, foram acontecendo de uma forma muito natural, muito tranquila. O tempo do seminário, foram 8 anos de seminário. Claro que quando a gente está lá dentro, parece que não vai, mas depois que passa esse tempo de seminário, eu olho para trás e parece que foi um dia. Nossa. Parece que foi tudo assim muito rápido.
E interessante que eu pensava sempre em entrar no seminário aqui da Diocese de São Carlos, né? Eu lembro que minha formatura foi do ensino médio, foi numa sexta-feira. No sábado de manhã eu fui para o encontro vocacional no seminário, lá em São Carlos. Assim aconteceu. Fui aprovado nos encontros vocacionais, fiz o estágio vocacional. Fiz 1 ano de propedêutico aqui em Jaú, 3 anos em São Carlos, 4 anos em Campinas. Estudar. Foram 2 faculdades, faculdade de filosofia, faculdade de teologia, e se não bastasse, agora eu estou fazendo mestrado em direito canônico, que são mais 3 anos. Ele nem gosta de estudar, né, gente? Dá pra perceber. É pra ver se eu tomo mais juízo. E assim, foi tudo muito natural. Claro que momentos difíceis todos nós temos, né? Um dos momentos mais difíceis foi quando o meu pai foi convidado a trabalhar em Ribeirão Preto e ele foi transferido para lá. Quantos anos o senhor... pode falar a idade? Pode, claro. Eu tinha acho que 14 ou 15 anos de idade naquela época. Ainda estava no ensino médio, não estava nem no seminário ainda. Mas já tinha no coração. Exato. Antes do senhor contar, lá na frente, de pequenininho, algum fato curioso que... Assim, a dona Iria olhasse e falava, vai ser padre mesmo, né? Ou pessoas de fora. Eu acho que, olha, já enxergava o dom? Muitas coisas, né? Eu costumava sempre, naquela época tinha folheto na missa ainda. Sim. E eu levava o folheto para decorar os cantos. Lindo. E aí lá em casa eu ficava cantando as músicas que cantavam na missa. E eu ficava até meio bravo quando não cantava a música do folheto, que aí eu não aprendia a do folheto para cantar em casa durante a semana, né? E teve um dia das crianças que eu pedi um skate para os meus pais de presente. Isso pequenininho? Pequenininho, nem lembro quantos anos tinha, era 6, 7 anos talvez. Skate, né? Ficou radical. Então, pois é, eu peguei um skate, dia das crianças, tal. E eu usei o skate para fazer um andor, para uma imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida. Ai, que bonitinho! E aí eu ficava andando em volta de casa, empurrando o andor com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E aí tinha um radinho de pilha, colocava música no radinho, acabava com a pilha, mas minha mãe não vencia comprar pilha. E outra coisa que sempre chamava atenção da minha mãe era microfone. Eu gostava de comprar microfone, aí cantava, rezava no microfone dentro de casa. Era um negócio, isso desde criança. Eu tô te chamando a Dona Iria aqui pra contar também, né? Deixa eu ver se ela vai me olhar feio. Quem sabe no próximo bloco a gente chama ela pra contar alguma coisa que o senhor não contou pra ninguém ainda. Meu Deus do céu. Algum fato lá de pequenininho, uma curiosidade do Padre Armandinho. Topa, Dona Iria? Não sei, gente, calma. E aí, depois, mocinho já, 14 anos... Pois é, aí meus pais foram para Ribeirão, foi um momento mais difícil, né? Porque o meu irmão foi junto com os meus pais para lá. A minha irmã ficou aqui em Jaú por conta do trabalho. E eu falei que eu queria ficar aqui também, porque eu não queria entrar para o seminário da Arquidiocese de Ribeirão, mas eu queria entrar para o seminário... Exato, eu queria entrar para o seminário da Diocese de São Carlos. E ali foi muito mais difícil, claro, né? Os pais morando numa cidade, eu com 14 anos morando aqui em Jaú. Mas assim aconteceu e a gente se via sempre de final de semana. Mas assim, tudo foi muito natural. Por exemplo, na minha infância, eu não gostava nem de participar da catequese. Porque... Não, aguenta. Repete de novo, por favor. Como que é, cara? Na minha infância... Ele tá contando. Meu Deus do céu. Na minha infância, a catequese era quase como que um peso, né? Então, ao mesmo tempo que eu queria ser padre, ao mesmo tempo que de um lado eu queria ser padre, de outro lado eu dava trabalho para minha mãe, que não queria ir para catequese, porque eu associava a catequese quase como que mais um dia de escola, né? E aí eu chegava no sábado e eu pensava, nossa, escola de novo, é mesa, é cadeira, carteira, lousa, aula, prova, trabalho, enfim. E era muito diferente também antigamente a nossa catequese, né? Antigamente, eu não tô entendendo o que você tá tentando dizer pra mim. Para, que o senhor é mais novo que eu. Então é eu mesmo. A minha catequese era mais difícil. E aí o tempo foi passando, e aí na Crisma eu tomei muito gosto, isso já estava na São Benedito, a Neuza foi minha catequista. E assim, eu fui assumindo outros compromissos na igreja. Engraçado, né? Sempre a partir de convites. Acho que na igreja sempre é assim. A gente vai quando a gente se sente convidado, né? E eu fui convidado para cantar no coral, fui convidado para grupo de jovens. Foi aí que o senhor aprendeu? Foi. Ele convida super bem. É verdade. É um convite assim, bem livre. Eu já sei de onde veio então. Mas na igreja é sempre assim, se a gente não se sente acolhido e convidado, a gente não vai simplesmente, é muito difícil alguém se oferecer. Sim. Por exemplo, a gente morre de pedir na missa, estamos precisando de alguém para trabalhar na festa.
Aparecem algumas pessoas? Até aparecem. Mas, por exemplo, se a coordenadora da barraca chega e faz um convite pontual para uma pessoa, é muito mais fácil de ouvir um sim dessa forma, olho no olho, do que na missa, que a gente sente que o convite é para massa, não é para mim. Se é para todos, então não é para mim. Né, padre? Exatamente. Esse é o grande problema. Enfim, é um dos desafios da religião em si, né? E assim aconteceu, terminei o ensino médio, dia seguinte fui para o encontro vocacional em São Carlos, fui aprovado, fiz o estágio vocacional, 1 ano de propedêutico aqui em Jaú, 3 anos de filosofia lá em São Carlos, 4 anos de teologia lá em Campinas. E assim fui ordenado, em meio a altos e baixos, momentos de pensar em desistir, momentos de muito cansaço. Chegou a pensar, padre? Acho que todos nós pensamos na nossa vida. Então daqui a pouquinho o senhor vai contar pra nós. Tá bom. Por que é que o senhor pensou em desistir? De tudo? Do seminário, pelo menos. Da vida religiosa, pelo menos sim. Então daqui a pouquinho a gente volta. Gente, vim falar de algo que todos nós amamos: viajar. Muitas pessoas já conhecem, porque faz mais de 10 anos que ela atua com turismo. Mas para você que ainda não conhece, eu estou falando da Aline Piccoli. Ela voltou para Jaú e ela está com um conceito super inovador de vender viagens. Quer saber mais? Corre lá, entra no @ dela, o @ é aline.piccoli, e vai na mensaginha lá, chama ela, fala que você assistiu aqui no programa Tem Papo na Cozinha, e eu tenho certeza que ela tem algo muito especial para você. E aí o padre falou que ele pensou em desistir de ser padre. O que iria ser da nossa vida sem o padre Armandinho aqui na paróquia, né? Uma paz. Nós não íamos ter festas lindas como essa que aconteceu. Falando em festa, tem mais, né, padre? Sempre tem. Tem mais festa para acontecer. A gente vai falar durante o programa. Mas por que é que o senhor pensou em desistir? Eu acho que isso é natural, né, na nossa vida. Se a gente não passa pelas crises, a gente nunca cresce. Sim. Então a gente aprende muito mais com um erro do que com 1000 acertos na nossa vida. E quando a gente pensa em desistir, é hora da gente repensar, reavaliar e recomeçar. Então eu não vejo as crises de seminário, as crises da própria vida ministerial, do ser padre, eu não vejo isso como prejudicial, pelo contrário, eu vejo isso como natural, porque se não são as crises, a gente nunca melhora, a gente acaba estabilizando e pensa, não, do jeito que tá ótimo, é só manter, e não é. Não tem crescimento, sempre, né? Sempre temos que crescer, sempre. E aí, não queria mais. E aí parava, repensava, aí entram os amigos, aí entra a vida de oração, aí entra a família, aí entra o extraordinário de Deus. A mãe, com certeza. A mãe, quando falava, mãe, quero parar. Com certeza. Meus pais sempre estiveram apoiar. do meu lado, sempre. Independente em todas as decisões, eu tenho certeza que se em algum momento eu tivesse saído do seminário, eles também estariam ao meu lado. E assim como eles nunca me obrigaram a ir, nunca me obrigaram a escolher nenhuma profissão, isso sempre foi muito, muito forte lá em casa, né? Faça da sua vida o que você quer, o que você gosta de fazer. Eu acho que isso é muito importante, né? Que os pais não obriguem. Incentivar é uma coisa, obrigar é outra coisa. Deixou à vontade. E que orgulho, né, gente? Ter a Naíra tá aqui, falando novamente, ter um filho, padre, e o padre Armandinho. Eu falei pra ele outro dia que eu converso mais com ele do que eu converso com o meu irmão, né? Sim. E que o carinho que eu tenho por ele, às vezes, eu até esqueço que ele é padre, né? A gente fica sempre Senhor, com muito respeito, mas é um carinho tão grande que eu enxergo o padre Armandinho, sim, como meu irmão. Não só, né? Igualmente. Vamos lá então, padre. Conta aqui pra nós o que vai na receita. Bom, a gente tem o principal aqui, é o arroz arbóreo, então não pode ser o arroz comum, o arroz não aqui dá certo. Agulhinha, o arroz comum, eu não sei o nome daquele arroz lá, mas tem que ser esse arroz aqui que é um arroz próprio para risoto, ele é um pouquinho mais caro, vem numa caixinha normalmente. O outro dá certo, só que ele fica menos cremoso. Esse aqui ele fica mais saboroso. Esse é aquele arroz que se a gente errar o ponto não tem problema, né? Embora eu prefiro esse arroz do risoto, eu prefiro ele mais durinho.
mais al dente do que ele muito passado, que ele acaba virando uma papa. Tá. Então aí acho que perde a graça. Será que o padre vai conseguir fazer isso hoje? A gente tenta, né? O problema é quando tem gente que a gente tem que servir, a pessoa não chega pra servir nunca, aí complica. Aí vira papa mesmo, não tem jeito. Embora tenha uma dica pra não virar papa também, depois a gente explica. Tá, bom, vai. o arroz, Tá. com o arroz a gente vai usar manteiga. Eu não sei quantas colheres de manteiga você colocou aqui, acho que foram umas 3 colheres de manteiga. Bastante, aqui sim, né? tem 500 gramas de arroz, então metade do pacote, uma cebola picada, 2 colheres de sopa de requeijão, um tomate cortado, cheiro verde a gosto. Esse queijo aqui é parmesão? É. É queijo parmesão, né? É, queijo parmesão. É. Quantos gramas tem aqui? Aproximadamente 200 gramas, 150 isso, gramas. O senhor tá falando. É claro. E aqui o suco de 2 limões. E é claro, não podia faltar o camarão. Temos um pacotinho de 1 quilo aqui de camarão. E o vinho que a gente vai usando no processo de cozimento do arroz. É muito chique. Para dar um sabor gostoso. Nossa, e quem ensinou tudo isso? Eu não lembro quem foi que ensinou. Você não lembro. Esse dom também de cozinhar. Então, é que a necessidade é mãe da criatividade. Entendi. E às vezes no tempo de seminário, aos finais de semana, por exemplo, não tinha cozinheira. E aí, principalmente na filosofia, mas também na teologia, no domingo à noite, ou no sábado à noite, ou quando era feriado, que não tinha cozinheira, a gente mesmo que fazia, a gente mesmo que se virava. A diferença é que lá tinha que fazer comida para 37, né? Então quando ia pra cozinha era bastante. O volume era um pouquinho maior, mas a gente fazia, se virava bem. Mas quando eu era pequenininho, não faço ideia quantos anos eu tinha, sei lá, 6, 7, 8, não sei. A minha mãe se acidentou. E meu pai ficou muito gripado. E aí então meu pai não conseguia trabalhar e a minha mãe acabou quebrando o braço e ela ficava também sem conseguir trabalhar dentro de casa. Meu irmão e minha irmã estudavam em Bauru, faziam velhos, faculdade, né? São mais velhos, sobrei eu, o caçula. Que bonitinho. E aí minha mãe ia me ensinando, ela ia falando, vai lá agora, mas toma cuidado para não se cortar. Vai lá, faz isso, faz aquilo. E eu falo, mãe, fica tranquila, né? Eu sei cortar o tomate, eu sei cortar alguma coisa lá, enfim. E ali eu fui aprendendo meio que a força na marra, né? E cuidou. Mas que foi muito bom. Foi muito bom ter aprendido. Acho que foi mais ou menos um mês que eu tava de férias, foi as férias de julho, as férias do meio do ano. Ele achou que ele ia brincar as férias inteiras, que ele ia curtir. E ali eu aprendi a mexer com essas coisas aqui de cozinha. Acho que isso também é muito bacana pra gente aprender a se virar, né? Sim, a gente não ter medo de pensar, nossa, um dia vai ter que morar fora, como é que vai morar fora? Sozinho. Como é que vai se virar? Não, tem que deixar se virar mesmo, tem que fazer, tem que se aventurar. Então eu tô no caminho certo também com os meus. Isso. Padre, pode começar. Vamos lá, então. Vamos lá. Ó, primeira coisa, a gente já tem uma água fervendo aqui. Tá. Eu vou até aumentar um pouquinho o fogo aqui da água. A gente vai escaldar, então, agora o camarão. Ele ainda tá congelado, tá? Esse camarão aqui não tem muito segredo. É mais escaldar. Só jogar a água fervendo aqui nele. E depois a gente vai usar esse mesmo camarão para dar uma refogada nele aqui na frigideira, enquanto a gente prepara o arroz. Que bonitinho, Padre Armandinho, cozinheiro. Quem sabia disso? Ah, meu Deus. Não, e o engraçado é que quando eu falo na missa, ninguém acredita. Eu falo, gente, eu que preparei a fogaça, eu que preparei. Não, nem ninguém tanto, O nem pessoal vai ficar bravo. vai dar problema. Não, brincadeira. Nem tanto, padre. Ó, então o camarão já tá escaldado. O que é importante? Rapidinho assim? Já tiramos o gelo dele, tá? Já perdeu o gelo. Ele mudou até de cor. Ele vai mudando um pouquinho de cor, exatamente, por conta da temperatura da água. A água estava bem quente aqui, estava fervendo. Agora, na frigideira, a gente vai colocar um fio de azeite. E ele é canhoto. Eu sou canhoto, é verdade. Ele vem com a mãozinha aqui, ó. E vai. Depois que a gente coloca um fio... Pode deixar que a gente já coloca tudo junto aqui na pia. Tá. Depois que coloca um fio de azeite, já tá ligado o fogo. É mais colocar o camarão aqui para dar mais uma cozida. Deixa eu tirar daqui, que senão você vai se machucar, porque você na cozinha eu sei que dá muito certo. Até o senhor, padre. Sua fama se espalhou, né? Então... De uma boa cozinheira. É verdade. Bom, pelo menos lanche de mortadela. Fritar fogaça. Eu sei fazer. Não, tá craque, né? Então, tá bom. Já tá é um bom começo. Enquanto tá aqui refogando o camarão, na panela de lá, a gente vai colocar um pouquinho aqui da
da manteiga. Então, antes do senhor colocar, eu vou esperar um pouquinho. Não vou deixar. E a gente já veio. Tá bom. Um pouquinho só. Só existe uma que há mais de 75 anos tem se importado em fazer o que é certo para as pessoas e suas famílias. Nossa comunidade é formada por milhões de histórias e temos um sólido compromisso com elas. E é por isso que trabalhamos para ter uma presença global e criar um futuro melhor, oferecendo soluções com nossa garantia inigualável para viver, comer melhor e ter mais tempo de qualidade. Muitas empresas querem ser como nós, mas só existe uma Tupperware. Escolha o bem. E o cheiro tá delicioso aqui, né? Cheirando camarãozinho. Parece praia, padre. É assim que é bom, hein? E agora? Agora então, ó, vamos colocar 2 colheres de manteiga aqui na panela onde vai o arroz. Sabe o que eu reparei? Uma não colher tem de alho. manteiga. O senhor não gosta? É Não, eu preconceito, gosto. alguma coisa assim? Não? Gosto. Na receita. A vantagem de fazer risoto é que assim, você põe tudo que tá na geladeira, o que você quer colocar, o que você não quer. Achou coisa na geladeira, põe. Faltou, também não vai fazer falta, não tem problema. Ó, coloquei o arroz, então lembrando, meio quilo de arroz. E aí o segredo do risoto é mexer. Mexe e não deixa secar nunca. Tá. Pode mexer bastante. Então o senhor vai ficar aí no cantinho agora. Praticamente. Eu ajudo, eu vou fazer alguma coisa, então o senhor pede e eu Isso. faço. Ó, coloca um pouquinho de pimenta aqui no camarão. Pode colocar também um pouquinho de sal no camarão. Eu acho melhor não. Não. Não, o tempero do senhor, ó, Então só tá um bom, pouquinho, então ó. pode colocar, mas dá certo. Não, tá bom. Mais um pouquinho. É só pra dar uma alegrada nele, que senão ele fica... Isso, Depois tá bom. fica ruim, sabe o que ele vai falar? Que a culpa é sua, é Então- claro. O sal é com o senhor. Tá bom. Ó, ele já tá até no ponto aqui. Eu vou até desligar Já essa tá rosadinho. frigideira aqui, já ficou rosadinho. Vou colocar só um pouquinho de sal. Beleza. Aí o camarão tá pronto para colocar dentro do arroz, que é o que a gente está fazendo aqui. Tá. Lembra que a gente jogou água no camarão para escaldar, aquela Sim. água quente? O que sobrou de água aqui, pode jogar também aqui no arroz arbóreo, tá? Eu abaixei o fogo, mas agora posso subir um pouquinho mais. Aqui do arroz tem que tomar bastante cuidado, porque é bem facinho de grudar o fundo. Por isso tem que ficar mexendo. Por isso que tem que mexer até cansar. Então, quando cansar, mexe mais um pouquinho, tá? E aí, o que sobrou de manteiga é o que a gente vai colocar no final do processo. Então, Ah, vai tudo então. vai toda a manteiga. A gente colocou 2 partes, praticamente, agora no começo, Tá. para dar uma fritada no arroz. E o que sobrou, uma terceira parte aí da manteiga, deixa para colocar no final. Gente, eu já ia fazer tudo ao contrário. Que eu tô olhando aqui, eu tô falando, mas será que não era esse primeiro, aquele? Eu já ia fazer... Ó, você vai ver que eu coloquei água, Secou. praticamente já secou. Então agora, a gente pode colocar um pouco da cebola também. Aqui a gente cortou... Confesso que eu achei que o senhor tinha esquecido A da gente- cebola. Não é que dá certo. Gente, ele é cozinheiro, ele não é só padre, ele é muito chique. Com o tempo de cozimento do arroz, esse arroz demora bastante para ficar pronto. Você não precisa ter medo precisa de mais. que... Não, tá bom. Não precisa colocar muito, não. Você não precisa... Ó, tá vendo esse barulho? O que significa? Tá seco. O que precisa fazer? Botar líquido. Que líquido que você pode colocar? Você pode pôr vinho. Normalmente eu gosto do vinho tinto seco. Aliás, vinho branco seco, que é esse que tem aqui. O tinto não, só vai dar cor de vinho no arroz. Tá. Também gosto bastante da água que foi preparada antes com um caldo de legumes. Então, pega o que tem de legumes na geladeira. Tem lá alho poró, tem salsa, salsão, tem cebolinha, tem cenoura. Joga dentro de uma panela Tempera água. com água. Isso, faz um chá de legumes. E aí vai jogando esse chá de legumes aqui dentro do arroz também. Mas é importante colocar o vinho, porque o vinho, Dá um sabor. ele dá um sabor Eu muito tô gostoso, chocada tá? com O cheiro tá padre gostoso, não Armandinho tá? cozinhando, muito bom. O cheiro tá bom demais. O que o senhor quer daqui? E a vantagem, então, do risoto é essa. Você vai colocando as coisas ali no meio. Pega aquela colher lá pra mim, por favor.
Aí pode deixar o limão para colocar no final. Tá. Vamos colocar aqui o tomate. Mas como eu disse, ó, esse aqui a gente está fazendo de camarão porque você é chique e você comprou camarão. Eu sou chique. Mas dá para fazer, tem assim muitas opções. Por exemplo, dá para fazer só de limão siciliano ou qualquer outro limão, com amêndoa laminada em cima e servir com carne. Se às vezes não come carne pro meio, dá para fazer com tomatinho, com brócolis também no meio. Tô achando que o senhor é bem craque no risoto. É porque é prático. Até aquilo que sobra do churrasco, por exemplo, o que sobrou carne do churrasco, corta em quadradinho, coloca aqui no arroz arbóreo e pode colocar junto um pouco de cogumelo. Aí fica bem gostoso. Lá na casa nossa, quando sobra churrasco, a gente faz mexido. Na casa do padre Armandinho, faz risoto. Coitado. Coitado. Só que não. Ó, e aí ele vai... Muito bonito, hein? Muito bonito. Ele vai encorpando aqui. É sempre importante não deixar secar e mexer bastante, tá? Tá. Toma cuidado, porque, como eu disse, se passar do ponto, ele vira papa. Aliás, esse é o segundo. Aliás, a dica principal que eu queria dar era essa. A dica interessante é, por exemplo, o santinho do seu irmão não come camarão. Não. O que dá para você fazer na sua casa, quando você está fazendo risoto, você faz um risoto base. Então você faz esse arroz, pode colocar, por exemplo, só o tomate ou o arroz só com vinho. Tá. Aí você deixa ele um pouquinho mais do que nesse ponto aqui. Coloca numa assadeira, espalha nessa assadeira e coloca a assadeira dentro da geladeira. Porque aí vai parar o tempo de cocção. Ele vai parar de cozinhar o arroz. Tá. Então ele não vai virar aquela papa. Aí quando chegarem as pessoas para comer, você pode até perguntar se quer risoto do quê? Aí você pega da assadeira, aquela base que ficou aqui, e aí você faz na panela na hora. Mas é o tipo de prato que não dá para deixar pronto. Entendi. Tanto vai finalizar depois. Exato, precisa finalizar na hora de comer. Algumas pessoas até falam, padre, mas por que não vende, por exemplo, um domingo de risoto na paróquia, tal. Delicioso, hein? Porque é muito difícil para levar para casa, por exemplo. E é muito difícil chegar a esse ponto. Normalmente tem que ser feito em porções pequenas, tá? Dizem que, às vezes, em restaurante, o pessoal faz desse jeito. Então, deixa pronta uma base. Semi-pronto ali, que nem o senhor falou. Porque ele demora. Então, não dá, por exemplo, para você chegar na mesa... E aí você vai pedir, e aí eles vão começar a preparar. Demora muito tempo, vai demorar uns 40 minutos para entregar um prato desse. Então pode deixar ele não com o tempo 100% de cozimento, mas deixa ele meio pronto, deixa ele semi-pronto aí, e depois só finaliza. Na hora do pedido. É importante finalizar mesmo na hora de servir. Aqui vai mais quanto tempo, senão nós vamos... Dá uma fugidinha e já volta. Vai mais uns 20 minutos até o arroz ficar no ponto. Então daqui a pouquinho a gente volta. Disque Água e Gás da Fonte. Há mais de 10 anos servindo com qualidade e responsabilidade a sua família. Várias marcas de água para lhe atender e garrafinhas para você, revendedor. Atendendo em toda a cidade de Jaú em 2 endereços. Rua Tenente Lopes, 1136 e Avenida Exaltino do Amaral Carvalho, 1710. Telefone e WhatsApp 99641 9775. E voltando, depois de quantos minutos, padre? Mexendo. Acho que foi uns 20, né? 20. Mais ou menos. 20 minutos sem parar de mexer. Vocês vão ver que já acabou a garrafa de vinho. Foi a Delita que... Não, eu que coloquei aqui no arroz. Então não bebo. Tem que sempre ir hidratando bastante. Tá. Fomos hidratando, colocamos um pouco de água, colocamos um pouquinho de vinho. Sempre mexendo para não grudar embaixo. Aquilo que eu falei, Quando deixa ele quietinho, a parte de cima junta água, mas a parte de baixo seca e é aí que pega o fundo da panela. Então tem que tomar bastante cuidado, mexe sem parar. Como faz muito tempo que está mexendo já,
Deu tempo de cozinhar a cebola, mas também não tem problema. Poderia ter refogado a cebola junto com o camarão aqui, ou mesmo aqui antes de ter colocado o arroz, e de acordo com o gosto do freguês aí. Para finalizar agora, então, a gente pode terminar o vinho. Então foi uma garrafa de vinho exatamente que nós usamos aqui para fazer meio pacote de... Eu jurava que essa taça era do senhor. De risoto. A garrafa ia pra lá, mas não foi, né? Não foi. Até que não seria uma má ideia, mas... Não é por falta de vontade. A gente tem que terminar a receita. Vamos aproveitar então, ó, colocar o suco de 2 limões. Deixa eu espremer aqui o limão então. Esse limão no final, ele dá um gostinho bacana aqui no arroz, dá um pouquinho da acidez, fica bem gostoso. Aqui a gente pode finalizar também colocando o requeijão. Ah, que legal, é o requeijão que vai deixar o arroz cremoso? Não. Não. O arroz ele fica cremoso por si. Mesmo sem o requeijão, ele já fica cremoso. Então o que o requeijão vai fazer? Vai ajudar a dar sabor. Ah, não colocou sal, esqueceu do sal? Não, o sal é sempre a última coisa que eu coloco, porque às vezes a gente coloca algumas coisas que são salgadas. Por exemplo, o queijo. O senhor já provou? Eu não vi. Eu provei para ver o ponto do arroz, se não estava muito empapado. Como eu falei no começo, eu gosto sempre dele um pouco mais al dente, tá? Vamos colocar o camarão aqui dentro também. Então aqui foi um pacote com 1 kg de camarão. Você coloca ali, por favor. Podemos colocar agora o queijo. Então, mais manteiga. Agora também para a gente finalizar o nosso arroz. Pode até subir um pouquinho o fogo agora. E aqui tem cheiro verde. O cheiro verde é mais também para dar uma cor, uma graça aqui, para não ficar muito pálido o arroz. E olha que lindo que tá, né? Nem mexeu, mas dá pra ver. Agora é só mexer. E olha como rende, né? Lembrando que aqui então tem meio pacote. Meio. Tem 500 gramas de arroz arbóreo. De arroz. Se a gente faz 1 quilo, ou seja, se a gente faz o pacote inteiro... Nossa, serve... Aí falta a panela. Aí a panela não dá conta. Vai servir bem. Olha que lindo o verde da... E é aquilo que eu falei, ele rende bastante. Então, pode fazer uma massa base de arroz e pode ir fazendo várias opções aí. Gorgonzola com pera, como eu disse, ou outro o outro de vegetais, queijo brie com nozes, com mel. Tudo dá certo, tudo dá certo. Padre, e o sal pra gente montar nossa mesa? Vamos lá então, vamos fazer agora a prova para ver como é que tá de sal, lembrando que é sempre melhor menos do que mais sal. E aí, qualquer coisa, se precisar, pode complementar. Já tá temperadinho. É só agora para o meu paladar, até que já está bom. Tá. Mas eu vou colocar um pouquinho mais de sal. Beleza. Só isso. Gente, vamos super montar? Fácil, vamos. Então daqui a pouquinho a gente vem com o prato montadinho. Fechou. Eu tenho um recado muito importante para você que tem veículo com placa final 1 ou 2. Corre lá no despachante Terra Roxa para fazer o licenciamento dele. Você não vai querer correr o risco de ser multado, carro preso, né? Então dá uma passadinha lá, conversa com o Serginho, com o Júnior. Eles vão financiar o seu documento em até 21 vezes no cartão de crédito. E aí? Corre lá, faz o documento no despachante Terra Roxa, mais de 30 anos de experiência e profissionalismo. Vou deixar aqui para você então o WhatsApp, manda um recadinho lá para eles, 014 997 78 5273, despachante Terra Roxa. Bom, então... pode começar o quadro, vai. A gente tá dando risada porque eu cortei a Delita. Ela ia falar, de repente eu falei assim, bom, então agora eu já fui entrando, cortando, é um negócio. Ó, então agora vamos finalizar. Tá. A gente pode jogar um pouquinho de azeite por cima do arroz. Olha o capricho, gente. Vamos lá, jogar um pouquinho no seu também aqui. Tá. Fica um prato bacana, fica um prato bonito. Podemos ralar um pouquinho de queijo parmesão. Então não usa tudo, o queijo parmesão, guarda um pouquinho. Detalhe, o ralador do padre é muito chique. A gente rala um pouquinho aqui de parmesão. Tá.
E é claro que na sua casa você pode fazer o tamanho da porção que você achar bacana, tá? Aqui a gente muito, faz assim de pouquinho para ficar bonito no prato. Mas quando é pra gente comer mesmo assim de verdade, aí a gente põe mais um pouco, quase né? não vê o fundo do prato, então, né? Mais ou menos isso. Então vamos lá. Aqui estamos ralando um pouquinho de queijo parmesão, finalizando. E se você gostar, você pode finalizar com um pouquinho de pimenta. Tem aqui o mix de pimentas, chique no último. Chique. Esse aqui é da Delita, tá, gente? Não, mas tem muito mais coisa chique aqui, hein? Ela já sabia que não ia ter nada aqui em casa, então ela mas trouxe... Mas você não gosta de pimenta? Ela por isso que não tem? Não, eu gosto. Eu adoro pimenta. É que acabou, então. Gosto muito. Né, não tem dessa chique. Tem malagueta, comarida, as outras assim de geladeira, que eu adoro pimenta. Que delícia. E aí, pode provar? Ai, vamos, eu já tô dando água na boca. Então vamos lá. Se tiver ruim, como só você vai saber, você fala que tá ótimo, tá? Ah, o senhor não vai... Vamos lá. Risoto aprovado. Aprovadíssimo. Então pronto. Aí, que maravilha. Quem falou que o padre não sabia cozinhar? Tá vendo? Nossa, tem... Que sabor que é esse? É do limão, do vinho? É da mistura de tudo. Que delícia! Boa resposta, padre cozinheiro. Tá delicioso. Padre, muito obrigada. Eu que agradeço. Que alegria, né? A gente hoje ouviu um pouquinho aí, pocão, né, padre? Foi verdade, foi quase uma hora. Meu Deus do céu. A história do padre tem muito mais, ele tem muito mais pra contar. Eu acho que seria bem interessante um dia falar tudo. Vamos voltar, vamos fazer agora um festival de risoto. A gente se encontra pra fazer de todos os sabores. Mas o senhor sabe cozinhar outra comida, né? Também a gente se vira, vai. Então, tá bom, senão a gente vai ter que fazer risoto de pera, que eu ouvi aí. Pera com gorgonzola, brie com nozes e mel. Tem de tudo, dá tudo certo. O que tem na geladeira, abre a geladeira. Coloca. E bota no risoto que dá certo. Então vocês ouviram. Quem falou que volta é ele. Eu nem precisei convidar, então já tá assim, ó, sabe, intimado. Padre, muito obrigada. Eu que agradeço. Quem sou eu pra falar que Deus abençoe, né? Deus abençoe todos nós e, acima de tudo, aí na sua casa, aí nos seus afazeres, nunca se esqueça de colocar o tempero do amor, nunca se esqueça de colocar o óleo da alegria, nunca se esqueça de colocar o queijo da felicidade nesse seu risoto e assim a nossa família vai sempre ser muito feliz e abençoada. Amém, Deus abençoe você. Amém. Muito obrigada, padre. Eu que agradeço. Ai, gente, um grande beijo, fiquem com Deus, obrigada pela volta, pela audiência, né? E até semana que vem. Tchau. Vamos comer, vai? Sim, tchau. vamos. Mais um pouquinho, padre? Não, já que você insiste, então né? Vai, mais um pouquinho. Outro dia eu li na internet, tem alguma coisa que acontece na ordenação que envolve a mãe? Há um laço, há uma fita que envolve a mão do sacerdote. Em sinal mesmo, assim como o ovo de Páscoa, né? Então quebra, abre, sinal de vida, as mãos ungidas que agora abençoam. E aí são os pais do sacerdote que desamarram esse nó que o bispo deu. E aí, no enterro, os pais do sacerdote levam consigo essa fita e aí dizem que quando chega apresenta a Jesus e Jesus reconhece que era a mãe de um sacerdote.